Então, vamos lá, minhas queridas, começar nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar, nós já estamos no capítulo 3 do livro dos médiuns, do método. Kardec, ele está dando para nós um método, certo? Que é um método, né? É uma forma de acessar o conhecimento. Como que nós vamos acessar o conhecimento espírita? Como que ele acessou o conhecimento espírita? Né? Já que ainda não tinha uma doutrina, qual foi o método que ele usou para acessar esse conhecimento? Nós temos que pensar nisso, que Allan Kardec, ele partiu do quê? Já que não tinha nada ainda escrito, nada codificado. Como que ele fez? Porque ele acessou um conhecimento gigante, né? É como se tivesse um mar de conhecimento e ele mergulhou nesse mar de conhecimento. E como que ele fez isso? E como que nós vamos entender esse método que ele usou para nós também acessarmos o conhecimento espírita, né? Porque ele mesmo fala que a doutrina ela estava um esqueleto dela pronta, mas a doutrina espírita ela é prospectiva, ela é para frente. Ela deveria andar para e passo com a ciência. E que, se a ciência viesse em algum momento comprovar que alguma hipótese ou alguma tese espírita estava errada, que nós deveríamos abandonar a tese, abandonar a hipótese e seguir a ciência. Essa é a recomendação de Allan Kardec. Uma recomendação lúcida, uma recomendação que nos tranquiliza, porque coloca a religião ao lado da ciência, ao lado da filosofia, não é? Mostrando que a filosofia, a ciência e a religião são caminhos de acesso ao conhecimento. São caminhos de acesso à verdade. Mas elas não são a verdade, porque a verdade que nós conseguimos acessar com as nossas limitações, com a limitação dos nossos 5 sentidos, mais o sexto, que é a mediunidade, conhecimento que nós conseguimos acessar, ele ainda não é suficiente para o entendimento de toda a verdade, mas de muita verdade. A verdade que nos é permitida por Deus ter conhecimento, certo? A verdade relativa ainda. Então, ele vai nos falar como ele fez isso, partindo do zero, a partir da observação dos fenômenos espíritas, dos fenômenos mediúnicos, que começaram a acontecer em todo o mundo. E com ênfase, né, nós temos uma data que nós temos que colocar como sendo o início das manifestações mediúnicas no mundo, que é numa cidadezinha chamada Hydesville, né? Hydesville, escreve, nos Estados Unidos, com o fenômeno das batidas nas paredes, pela casa, e que eram fenômenos que foram observados
por duas irmãs muito jovens, chamadas as irmãs Fox. E essas irmãs Fox, elas então começou a ter pancadas na casa delas. E elas começaram, no começo tinham medo, e depois elas eram tantas pancadas que dos barulhos que elas perderam medo. E perguntaram: quem é você, né? Você é o homem do pé rachado se era um demônio, né? Se for sim, você dá uma batida, se for não, você dá duas batidas. E elas começaram a estabelecer um código, um método, um código para. Oi, Conceição, tudo bem? Então, as irmãs Fox começaram. Tudo bem, Conceição? Seja bem-vinda. Então, as irmãs Obrigada. Fox, beijo, elas estabeleceram um código para se comunicarem com esse ser, com esse que elas não sabiam quem era e que ficava tentando falar com elas. Então, elas acabaram criando um código para cada letra do alfabeto e, com isso, estabeleceu-se a primeira comunicação, né, com alguém que não era dessa dimensão, e ele então se identificou, disse que ele chamava-se Rosma, e que ele tinha sido assassinado ali naquela casa, e ele foi contando a história dele. Então, isso marca o início das comunicações mediúnicas mais ostensivas. Depois, isso passa para a Europa e se alastra em toda a França com um fenômeno das chamadas mesas girantes, que eram mesinhas, as pessoas estavam sentadas em volta de uma mesa, que é o normal, né? Na França tem muito isso até hoje das pessoas. O francês ele gosta muito da convivência, das relações. Então é comum que eles se sentem em volta de uma mesa. Então essas mesinhas, às vezes as pessoas estavam em volta e com certeza havia médiums ali e aquela mesinha então começava a girar, a pular, a descer. E isso ficou uma febre na França, especialmente na França, mas em toda a Europa. E também eles estabeleceram códigos de comunicação, né? Porque é uma mesa, como é que a mesa iria se comunicar, né? Então, e isso foi um momento que a espiritualidade escolheu para mostrar aos encarnados que havia uma realidade em uma outra dimensão, com seres inteligentes. Muito bem, então essas mesas girantes, elas se tornaram essa febre, e as pessoas, febre no sentido de que aquilo ia contagiando e todo mundo queria fazer aquilo. Só que isso era mais uma diversão, uma brincadeira que, que as pessoas faziam, né? Brincavam com um copo, colocavam um alfabeto em torno e colocava o dedo no copo, aí o copo ia respondendo, ia letra por letra. E então, teve algumas pessoas que começaram a fazer anotações. Teve um dramaturgo, um senhor, que ele escrevia peças de teatro, chamado Victorien Sardou. Ele fez perguntas e respostas, coletou anotações em 50 cadernos. E um outro senhor, que era amigo de Allan Kardec, uma pessoa séria, chamado Plein Maison, ele que começou a falar para Kardec, né, na época. Kardec ainda não usava esse pseudônimo. O nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivaio, era um professor muito conceituado, vários livros publicados, professor de matemática, de física, de botânica, de tudo que pudermos imaginar, discípulo de Pestalozzi.
Então, esse professor, né, professor Hippolyte, que depois passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec, então ele disse que não acreditava, não, nessa história de mesa que girava. Devia ter algum truque ali, porque enquanto não provassem para ele que uma mesa teria nervos para sentir e cérebro para pensar e, portanto, responder, até lá ele não iria acreditar que aquele fenômeno era verdadeiro. Devia ser ilusão, devia ser fruto do magnetismo. Ele era um magnetizador, né? O Kardec, o professor Hippolyte. E ele, então, fazia isso, pode ser magnetismo animal das pessoas que jogam o seu magnetismo na mesa, a mesa se movimenta. E ele, então, desconsiderou aquilo. Mas, quando nós estamos destinados a alguma coisa, aquilo nos procura, né? A verdade é essa. Então, ele acabou sendo assediado por pessoas que já estavam até na academia, vamos dizer assim, e que participavam desses eventos. Então, Allan Kardec, ele começou a observar, até que ele chegou a uma conclusão de que aquelas respostas que a mesa mandava, muitas das respostas elas eram de uma inteligência acima daquela das pessoas que estavam ali à volta, que eram respostas inteligentes e que ele precisava estudar mais a fundo tudo isso. E então ele começa a observar mais, estudar mais, e o Victorien Sardou entregou para ele os 50 cadernos que ele tinha de anotações e falou: oh, toma isso aí, porque eu não aguento mais fazer anotação, eu não consigo transformar essas anotações em uma coisa assim que se possa ler e entender. Então, o senhor que é pedagogo, que é homem das letras, vê se decifra essas informações que eu coletei. Né? Então, imagina o trabalho do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né? Professor Rivaio, ele era conhecido como professor Rivaio, o trabalho que ele teve, pegar 50 cadernos, imagina 50 cadernos, gente, imagina 1, 2, 3, 4, 5, 50. Luz de vela, aquelas, ele não tinha caneta. Pararam para pensar que não tinha caneta Bic, que é a melhor que tem para a gente escrever, caneta de tinta seca, era caneta de tinta molhada, que a gente chama, e ainda por cima aquelas penas, né? Então tinha que escrever, aí errava, não tinha como apagar, né? E ele transformar isso no livro dos Espíritos, não é? Com perguntas e respostas lúcidas. Então, o que nós temos, e depois, Livro dos Médiuns, e depois, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênesis. Então, nós temos em nossas mãos um tesouro, e que nós temos que dar valor a ele. Normalmente, o que nós temos visto é o estudo de obras subsidiárias ao Espiritismo, de obras de psicologia, de obras que deveria, cujo objetivo era de nos chamar para estudar a doutrina, ao invés delas estarem servindo a isso, as pessoas estão estudando-as pura e simplesmente, sem adentrar no conteúdo espírita. Então, para que nós possamos honrar a memória de Allan Kardec, nós temos essa obrigação de estudar as obras
básicas. Evidentemente que vamos também nos deleitar com as obras subsidiárias, com os romances, com tudo aquilo que temos no Brasil, que é uma maravilha. Mas, evidentemente, que nada disso deve estar nos tirando tempo de mergulharmos nas obras básicas. E para estudar as obras básicas, só tem um jeito. Tem que ler, tem que refletir, tem que usar o método que Kardec fala que nós devemos usar. Porque o trabalhador espírita, e diz o Emmanuel, que com uma semana de estudos espíritas, depois de estarmos convencidos, nós temos que começar a trabalhar pela doutrina, pela sua divulgação. Mas como faremos isso? É sem entender o como. Porque vamos encontrar pessoas com vários perfis. Vamos nos deparar com essas pessoas. E como que nós vamos agir? Né? Nós vamos agir de forma, às vezes, precipitada, tentando convencer e converter de qualquer jeito a pessoa, só porque nós conhecemos o Espiritismo, estamos entusiasmados. Então, vamos ver o que o Allan Kardec fala sobre isso. Eu vou colocar aqui na tela o texto do Livro dos Médiuns. Então, aqui, capítulo 3º do método, item 18. É muito natural e louvável em todos os adeptos do Espiritismo, ou seja, os trabalhadores espíritas, ou seja, nós, o desejo que nunca será demais animar, né? De fazer prosélitos. O que é prosélito? Proselitismo é você divulgar algo que você acredita para que o outro também venha a acreditar. Então, todo espírita deseja, de alguma maneira, mostrar ao outro, que ainda não conhece o espiritismo, que conhece menos, mostrar essa doutrina de luz, né, que nos esclarece, né, nos ilumina, nos consola. Então, aí Kardec diz, todos nós queremos fazer isso, visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes pouparmos inúteis esforços. Imagina uma pessoa que, às vezes, ela se reúne num grupo e esse grupo resolve fundar um centro espírita. Centro significa um centro de estudo, é isso que significa centro. É centro onde você centraliza os estudos, por isso que tem centro acadêmico, né? Então, tem centro espírita. É um centro de estudos espíritas, centro de vivência espírita. Então, é isso que é um centro espírita. Então, ele vem dizendo aqui que ele vem nos dar dicas. Estamos no centro espírita, chega uma pessoa nova, uma pessoa recém-chegada, como que nós vamos atender, né? Então vamos lá. Esse é Allan Kardec que está nos esclarecendo, a nós, os trabalhadores espíritas. Dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aqui ele coloca como ciência e como filosofia. Quando ele lança
O Evangelho segundo o Espiritismo é quando ele assume o caráter religioso do Espiritismo. Porque se ele já começasse a falar que o Espiritismo era uma religião, ele seria rechaçado imediatamente. Porque a Igreja Católica tinha de tal maneira traumatizado os homens da lógica e da ciência e da filosofia com com os seus dogmas, que quem se considerasse alguém um pouquinho esclarecido não podia se dizer religioso. A religião estava expulsa da academia na França. Por quê? Porque a igreja tinha uma história muito triste de extermínio mesmo de todos aqueles que, que se colocavam contra os seus dogmas. Porque o que é um dogma, né? Um dogma é um conceito que não, contra o qual não é permitido questionamentos. Dogmas não se questionam. Então, por exemplo, existe o céu, existe o purgatório, existe o inferno. Isso é um dogma. É proibido questionar isso. E então, as pessoas que começavam a raciocinar um pouco melhor já via que aquilo não fazia sentido. Né? Que se Deus criou tudo, por que, que ele criou um ser imperfeito que se tornou um demônio? Além do que a igreja perseguia aqueles que pensavam diferente. Então, a igreja, ela assumiu para ela o papel da ciência, quando ela não deveria ter feito isso. E aí, então, por exemplo, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Né? E que o Sol girava em torno da Terra. Por quê? Porque o que é que nós vemos? De manhã nasce o Sol, de noite o Sol se põe, aí vem a Lua, né? Então, quem é que está girando? Pela nossa visão, quem está girando é o Sol. Aí, só para dar um exemplo, vem um cientista chamado Galileu Galilei que falou assim: não, a Terra gira em torno desse mesmo, por isso que parece que é o Sol, que gira em torno dela, mas ela gira em torno desse mesmo, e ela gira em volta do Sol. É a Terra que gira em volta do Sol, ao contrário. E aí isso contrariava o dogma da igreja. E aí ele foi processado pela igreja, que a igreja era tudo, né? Tribunal, era tudo que pudesse imaginar, era a igreja. E aí ele, ele foi condenado à fogueira, a menos que ele voltasse atrás e dissesse que não, que a Terra não girava e que quem girava em torno da Terra era o Sol. Aí ele, para não morrer, né, ele foi e disse, olha, ele voltou atrás, né, no que ele falava, e aí ele disse assim, realmente é o Sol que gira em torno da Terra e a Terra não gira, a Terra é parada. E o Sol fica girando, por isso que tem o dia e a noite. E aí, só que quando ele está descendo, né, ele teve que subir numa espécie de patíbulo lá, ou para ser queimado, para ser enforcado, sabe-se lá. Aí ele, ao descer, ele falou assim, quem estava perto escutou. Ele falou, pois é, mas que a Terra gira, gira. Né? Mas ele foi obrigado a falar aqui. Então, esse trauma existia no meio, existe até hoje no meio acadêmico,
Então, tudo que tinha a ver com religião, a ciência se afastou da religião. E não queria ouvir falar em religião. Então, por isso que ele começa dizendo que o espiritismo é uma ciência, é toda uma ciência e toda uma filosofia. Entendeu? Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, olha aqui, Kardec falando, primeira condição para conhecer o espiritismo, dispor-se a um estudo sério, e persuadir-se, quer dizer, convencer a si mesmo de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. O espiritismo não é uma brincadeira. O centro espírita não é um clube onde nós vamos encontrar os amigos, abraçar os amigos, onde nós vamos lá passear. Vamos prestar atenção. Os trabalhadores espíritas vão ao centro espírita para trabalhar, para estudar e para ensinar o espiritismo e para viver o espiritismo. Ninguém vai lá brincar. Então, muitos de nós transformamos o centro espírita num momento de socialização. E não é só isso. Existe uma pirâmide feita por um psicólogo chamado Abraham Maslow, que ele fala das necessidades humanas. Então, as necessidades elas estão colocadas numa pirâmide. Então, nós temos necessidades que vêm primeiro, tem que ser atendido. Enquanto não atender aquela, você não passa para a segunda. Enquanto não atender a segunda, não passa para a terceira. Enquanto não atender a terceira, você não passa para a quarta. Entenderam? Então, é uma pirâmide de necessidades. A nossa primeira necessidade, qual é? É a necessidade de viver, não é? Vida. Como é que nós vamos viver? Nós precisamos comer, nós precisamos de saúde, nós precisamos de roupa, nós precisamos de moradia, minimamente. Então, essas necessidades, a pessoa está com fome. Se ela está com fome, você tem que atender a necessidade dela de comida. Porque não adianta você pegar uma pessoa, às vezes tem centro espírita que faz assim, dá uma palestra para uma população que está esfomeada, e só depois da palestra que vai dar uma sopa, uma comida, uma coisa. Mas a pessoa já está com fome, ela precisa comer antes. Não é igual a nós que saímos de casa, barriguinha cheia, né? Então, o Maslow, ele fala dessas nossas necessidades. Então, nós temos essa necessidade básica, que é de comer, se você está com dor de cabeça, você tem que cuidar da sua dor de cabeça, senão você não consegue ler, não consegue rezar, não consegue fazer nada. Está com dor de dente? Vai cuidar do dente. Prioridade. A pessoa está com dor de dente e fala, não, vem aqui, vamos rezar. Não adianta, gente. Manda ele para o dentista. Entenderam? Está com fome, tem que dar comida antes. Não adianta querer chamar para rezar. Então, aí, depois disso, a pessoa passa a um segundo nível de necessidade que se chama necessidade de segurança. Nós precisamos nos sentirmos seguros. Então, a pessoa, ela está comendo, ela está tendo uma cesta básica, ou mesmo nós estamos com essa necessidade atendida. A segunda é segurança. Então, é você ter segurança no seu emprego. Se você está empregado e surge lá uma história de que vai haver 20 demissões, imediatamente você perde a sua paz. Seja você quem for.
o espírito mais evoluído. Se você sente ameaçado naquilo que te dá segurança, você vai ficar ali até você resolver o problema de segurança. Às vezes a pessoa tem uma empresa, a empresa começa a ir mal, ele está vendo que ele vai à falência, ele não consegue pensar em outra coisa com facilidade, porque ele vai ficar focado ali, ele vai ficar preso. E a pessoa que perdeu o emprego, ela se desespera, enquanto ela não, principalmente se ele tem filhos, se ele tem família para cuidar, enquanto ele não resolve isso, ele não tem cabeça para ficar pensando muito em outras coisas. Ele tem que resolver isso. E depois que você, então, você está com a sua necessidade básica atendida, está com o seu emprego, está tranquilo, está tudo maravilhoso na sua vida, nesses dois aspectos, aí sim você passa a sentir uma necessidade social, de socializar. Porque se você está em risco de perder seu emprego, ou se você perdeu seu emprego, você não sente vontade nem de sair de casa. Você só sente, você não, é só se a pessoa se perturbou a tal ponto que agora ela sai para beber para esquecer, mas assim, ela não vai feliz para socializar, porque a cabeça dela só está presa naquilo, certo? Então, quando está tudo bem na nossa vida, então nós vamos sentir essa necessidade de socializar. A pessoa que já atingiu um nível mínimo, né, assim, de conhecimento, ela, ou que já teve experiências ruins quando foi socializar, por exemplo, em bares, quando foi socializar em baladas, quando foi socializar em viagens intermináveis e desnecessárias. Então, a pessoa entra nessa faixa e ela, então, muitas ficam ali por anos a fio, paralisados, na necessidade só de socialização, ela fica nisso, bem feliz, principalmente às vezes a pessoa tem muito dinheiro, então ela fica ali, paralisada no social, né? No social. Então, mas às vezes ela já teve umas experiências nesse social aí, e ela assim já gostaria de conhecer coisas diferentes, e ela gostaria de socializar, porém com pessoas de um nível cultural ou religioso que fosse, onde ela pudesse conhecer pessoas e tal, e não sentir insegurança, se sentir assim com pessoas do bem. Aí ela fala, eu soube que tem um centro espírita, que tem um pessoal muito bacana. Às vezes ela está com algum problema, alguma coisa. Então vai para o centro espírita. E acaba se tornando um trabalhador espírita, que é a nossa história. Muitos chegamos à doutrina espírita por essa via, porque conhecemos pessoas interessantes, porque temos um chefe que é espírita e que falou para nós que ele frequenta tal centro, e às vezes a pessoa vai, né? Às vezes até para do chefe, né? Enfim, mas, ou você conhece um amigo que fala coisas interessantes, ele te convida. Enfim, nós chegamos das mais variadas formas ao centro espírita e muitos de nós permanecemos no nível do social no centro espírita. Muitos, muitos. Quando o espiritismo era uma religião perseguida, em que você nem falava que era espírita, porque se falasse era coisa do demônio e tal, as portas se fechavam para você. Então, quem ia para o espiritismo?
que são chamados pioneiros, aquelas pessoas que estavam num alto nível de necessidade de iluminação, né? Os pioneiros. Então, quem é que está no nível de iluminação, de alta iluminação? É aquele que tem necessidade social, ele vai no centro espírita, porque ele tem amigos, porque ele gosta, porque são pessoas maravilhosas, com quem ele se sente bem, não é? Então, nível social. Mas ele ultrapassa isso, ele não fica só nisso. Ele vai também para um outro nível, que se chama o nível da autoestima. Ele começa a estudar o espiritismo e ele começa a amar a si mesmo. Então, ele sobe de nível. E depois da autoestima, ele passa para o último nível, que é o nível onde ele vai buscar sua autoiluminação. Então, ele vai passar a ser um trabalhador que transita em todos os níveis dessa escala, porque nós estamos em todos os níveis, nós temos que comer. Chegando no centro espírita, às vezes vamos passar o dia lá, tem que comer, temos que ter amigos lá, temos que ser alegres, temos que ser felizes. Por quê? Porque ninguém serve ao Cristo constrangido, com a cara feia, com a cara amarrada. Tem gente que chega no centro espírita e aconteceu alguma coisa lá com ele, mas ele está naquele nível basicamente social, mas ele não está bem para socializar com ninguém, então ele não fala com ninguém. Né? Ele não entendeu ainda que ele não está bem, mas o outro não precisa nem saber, né? Porque ele já ultrapassou esse nível. Então, muitos de nós vamos ao centro espírita como quem vai para um clube. Brincar. Tá aqui, ó. Brincar. Acreditem. São as almas infantis que chegam e gostam de abraçar e não sei o quê, e gosta de ficar contando piadinha ali nos intervalos. Não que não devamos ser alegres, uma alegria saudável, né? Então, precisamos, antes de mais nada, nos situarmos nessa pirâmide. O que é que nós vamos buscar no centro espírita? Socialização apenas? Vou buscar estudo. E o centro espírita, ele tem que nos dar tudo isso. E também ele tem que estar preparado para atender aquela população que chega no centro espírita necessitada de tudo. Ela está na base da pirâmide. É aquele que não comeu faz 3 dias, que só tem a roupa do corpo, ou aquele que está doente. Então, o centro espírita, ele não pode atender só quem está no nível A, B, C, D. Ele tem que atender todos os níveis. Porque o trabalhador espírita, quando ele está dirigindo um centro espírita, uma casa espírita, ele tem que estar, entender que essa equipe tem que estar preparada para esse nível de atendimento, não é? E nós que desejamos ser trabalhadores espíritas, também precisamos nos habilitar para colaborarmos, não sermos eternamente aqueles que são os atendidos, os assistidos, nós temos que também irmos nos preparando para, quem sabe, um dia até fundar um centro espírita, uai, por que não, né? Então, vamos lá. O espiritismo, também já o dissemos, entende com todas as questões que interessam à humanidade. Então, ele está em entendimento com tudo que interessa ao ser humano. Por isso, não existe assunto no espiritismo que seja vedado para nós. Nada pode nos ser vedado. Nada pode nos deixar de ser oferecido. Tem imenso campo. E o que principalmente convém
é encará-lo pelas suas consequências. O que é a consequência? Aqui ele está dando já uma dica do terceiro aspecto do espiritismo, que é o aspecto religioso, que são as consequências de conhecer essa doutrina, as consequências morais. Quando nós entendemos a filosofia e a ciência espírita, que significa quem eu sou, filosofia, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, filosofia. A ciência, como ocorre a reencarnação, como ocorre a desencarnação, como é o mundo espiritual, isso é ciência. Como ocorre a comunicação dos espíritos com os encarnados, a ciência espírita, que ainda engatinha, mas que ela se propõe a estudar isso. Quando, então, nós acessamos esses dois conhecimentos, há uma consequência na nossa vida, há uma consequência moral. Qual é a consequência de você se olhar como um ser eterno? Um ser que está sujeito à lei da evolução universal, um ser que está sujeito à lei de causa e efeito. O que você faz de bem, retorna de bem. O que você faz de mal, você vai ter que responder. Tudo isso tem consequência, né? Então, quando nós encaramos essas consequências morais, e isso modifica a nossa vida, eis aí a religião espírita. Então, a religião espírita, ela é um resultado. Então, formar-lhe, sem dúvida, a base, a crença nos espíritos, mas essa crença não basta para fazer de alguém um espírita esclarecido, como a crença em Deus não é suficiente para fazer de quem quer que seja um teólogo. Então, a pessoa acredita no espírito, acredita na mediunidade, acredita na lei de causa e efeito, mas isso não a transforma no espírita. Ela pensa, muitas pessoas pensam que sim, mas não. Vejamos então de que maneira será melhor ser ministre, né? Ser ministre, ministrar significa ensinar. De que maneira será melhor se transfira esse conhecimento, se transmita esse conhecimento, né? Venha a ser dada essas aulas, se ministre o ensino da doutrina espírita, para levar com mais segurança a ácrase, a convicção. Como que a melhor forma de nós ensinarmos o espiritismo aos outros, mas também aprendermos o espiritismo, para que possamos levar segurança à convicção do outro, para que ele não tenha uma fé cega. A fé cega, ela repousa numa esperança vaga. A convicção, ela repousa na certeza. É a fé raciocinada. Então, não se espantem os adeptos com esta palavra, ensino. Não é porque você aderiu ao espiritismo, você é um adepto, que você já aprendeu tudo. E o que você aprendeu, diz Emmanuel, uma semana de estudo, você já tem que ensinar. Não constitui ensino unicamente o que é dado no púlpito, do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Ou seja, nós podemos ensinar espiritismo numa conversa, num diálogo, não precisa ser numa palestra. E muitas vezes é mais eficaz uma conversa.
Há também o da simples conversação. Ensina todo aquele que procura persuadir o outro, ou seja, convencer o outro, seja pelo processo das explicações, seja pelo das experiências. O que desejamos é que seu esforço produza frutos, para não ser aquele esforço em vão. Às vezes nós é uma pessoa gritando, berrando, gastando ectoplasma, fazendo reuniões infindáveis e não tem fruto, né? E nós vamos ver mais à frente qual é o fruto que o espírita precisa produzir. Senão a prática do bem. Convencer a pessoa de que a religião é uma experiência. Uma experiência. Igual eu falar para você, tá vendo essa laranja aqui? Ela é doce. Mas você não vai ter noção do que eu estou falando se eu não pegar um pedaço dessa laranja e te dar para você comer aquele pedaço. Aí você vai entender o que eu estou falando, porque você teve a experiência. Uma pessoa que nunca chupou um limão, você fala assim, isso aqui é azedo. Ele não sabe o que é um azedo. Ele precisa chupar um limão. Não é? Experiência. Então, o espiritismo é uma religião prática, porque o cristianismo é uma religião prática. E o espiritismo se propõe a reviver o cristianismo primitivo. Então, o que desejamos é que seu esforço produza frutos. E é por isso que julgamos de nosso dever dar alguns conselhos. Conselhos de quem, gente? De Allan Kardec, do codificador. Aí nós vamos pegar conselho do espírito X, do espírito Y. Por quê? Por mais venerável que seja. Nós temos que conhecer primeiro o conselho do Kardec. Depois nós podemos pegar conselho com outro lá, mas primeiro, Kardec. Porque ele que é o codificador. Então, ele vai dar alguns conselhos. De nosso dever dar alguns conselhos de que poderão igualmente aproveitar os que queiram instruir-se por si mesmos. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não é propriedade de ninguém. Qualquer um de nós pode estudá-la, pode se convencer, pode se tornar espírita sem ir no centro espírita. E está ficando, assim, tem muito centro espírita que você vai e você não consegue viver a experiência espírita. Você só consegue chegar no máximo no nível de assistido. É um ou outro que fura isso e consegue se transformar num trabalhador. Porque talvez aquele grupo já está numa sintonia social tão maravilhosa que eles não queiram mais ninguém para dentro. Porque, lógico, toda pessoa que chega, todo novato que vem, ele vem para criar problema. Porque ele vai querer saber, ele vai dar as ideias dele, ele vai dizer que não acredita nisso, não acredita naquilo, ele vai dar palpite. Então, é muito melhor ficar só nós mesmo aqui. Esse que chegou, ele vai ficar ali, vai escutar, vai tomar passe. O máximo que ele faz é uma prece. Dá palestra? Difícil, hein? Difícil. Se não fizer parte do grupo, não dá palestra. Não é isso? Então, muitos acabam estudando, são autodidatas, né? Uns e outros, seguindo-os, acharão meio de chegar com mais segurança e presteza ao fim visado. Qual é o fim visado? Conhecer o Espiritismo,
e viver o Espiritismo. Tá bom, meus amores? Nós vamos parar por aqui. Tá certo? Nós vamos parar por aqui. Livro dos Médiuns. Tá bom? Depois nós continuaremos ouvindo os conselhos do nosso maravilhoso Allan Kardec. Tá bom? Alguém tem alguma questão, quer falar alguma coisa, alguma experiência? Hein? Temos uns minutinhos. Ou está bom para vocês?